E o pessoal está chegando, né? Tem um O pessoal pessoal tá que eu estou chegando. vendo aqui que está assim, conectando o áudio, ainda está conectando É, o áudio. a galera tá chegando aqui aos pouquinhos, tem sempre os atrasados. Claro, vamos. E é um grupo, o Marcelino, que eu sempre falo assim, tem gente, até o Doc falou assim, Ricardo, mas não vai ter muita gente, tem que ter muita gente. Eu falei, não, Doc, eu preciso de qualidade de gente, eu não preciso de quantidade de gente. Mas que não precisa ter Aí muita ele, gente. não, você está certo, você está certo. Eu falei, o que que adianta eu ter um monte de mariposa, de gente que entra numa live que é assim aberta, né? E que ao mesmo tempo está na outra rede social com o celular, tá É, conversando, está vendo novela. Não, eu quero pessoas extremamente interessadas e com foco naquilo que o convidado tem a dizer. exatamente. Então, para mim, isso aí já é o suficiente. Eu prefiro isso, foco, né? Público focado em aprender, do que um monte de mariposa que fica entrando e saindo. Você fala, ih, estava cheia, a sala estava cheia, mas cheia de mariposa. Você tirar ali, É, não resta muita coisa, não. cheio de mariposa, adorei, né? Aquelas Mariposa mariposas mesmo. que só fica buscando a luz. Exatamente, só buscando a luz, mas não tem atenção nenhuma pousa. Nenhuma pousa. Exatamente. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. A gente está aqui com. Esperar Estou mais aí um com pouquinho. sono. Espera mais um pouquinho, a gente sempre tem uns atrasados. E Marcelino, eu vou tentar cumprir o horário para não tomar o teu tempo, Tá. tá? Não, mas fique tranquilo, eu Você estou à não se disposição. preocupa não, tá ótimo, te agradeço muito. E aproveitar aqui, né, que já tem gente na sala, para que as pessoas sejam testemunhas do meu agradecimento, primeiro ao Aladim, né, Olha, por ter feito pedido atendido, Alex. ele esfregou a lâmpada e nessa esfregada de lâmpada surgiu o Marcelino, a quem eu agradeço também pra caramba de estar aqui, né? O Marcelino que já faz parte das minhas redes sociais, porque toda hora a gente vê aquela chamada dos cursos de escrita do Marcelino, né? Então, Você sabe que um dia eu mesmo estava mexendo no YouTube e aí aparece uma propaganda minha para mim. O que é isso? Aí eu disse que é eficiência de vocês. fala Eu, assim, pô, eficiência não, mas que cara mais inconveniente, estão querendo que eu compre de mim? caralho. Até eu tenho que pagar. Pois é engraçado, mas é bacana que esse tipo de contato que a gente está fazendo aqui, para mim é muito importante. Primeiro que eu passo a ter contato também com você, sabe, de repente, a gente troca mais informações, a gente se conhece, isso para mim, como artista da palavra também, para mim é muito importante esse tipo de contato. E segundo, eu fico muito satisfeito em proporcionar esse tipo de contato para as pessoas do grupo de escrita criativa, que me dá imenso prazer. Assim, você não sabe a satisfação que eu tenho de poder fazer lives com conteúdo tão bacana, né? E a gente já pode ir enquanto as pessoas vão chegando, para que a gente não. Vamos conversando. A gente Como é vai que faz conversando. para a tela, para eu ver todo mundo na tela ao mesmo tempo? Rapaz, você está como convidado. Você faz cada pergunta, Marcelino, Não que é eu assim, preciso porque ver, eu né? vejo Porque toda vez que você fala. Mas eu estou vendo o sim. banner meu, né? Não, eu vou tirar aqui a Eu acho que quando tela. você tirar. Ó, Agora. tirei, tá aqui a Agora, galera aqui pronto. do lado. É isso aí, agora eu estou vendo aqui. Você sabe que na Isso. última live com o Patrick eu fiquei batendo papo, o papo foi animado. Ele é jornalista, ele começou a me entrevistar. Eu falei, mas peraí, cara, tem alguma coisa errada aqui. Você que é o convidado, eu que tenho que perguntar a você. Ele, ai, me desculpa, é vício de jornalista. Então, eu fiquei acho que 16 minutos com o slide da live e esqueci de tirar, como eu fiz agora, estava o slide Que da é como você live. fez agora, ele ficava É, olhando apenas o exato, slide. exato. Mas Mas agora eu já estou vendo. já está Vai lá, vendo, é com né? você, Já está Ricardo. vendo, tá? A bola está comigo. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Só para a gente começar a esquentar nosso papo. Como é, quer dizer, uma curiosidade minha e provavelmente das pessoas que estão aqui, como é que até eu devo fazer a pergunta de duas maneiras. Como que você
entrou para esse mundo literário? Como é que você entrou no mundo literário ou o mundo literário entrou em você? Como é que foi isso no início, lá atrás? Muito bem. Primeiro, boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar aqui, né? Trocar umas ideias aí. Obrigado, Ricardo, parceiro de ofício, ao Aladim também, nos colocou em contato. Eu sou pernambucano, sou de uma cidade chamada Sertânia, que fica no sertão de Pernambuco. Minha mãe teve 9 filhos. Na verdade, ela teve 14 gestações. Uau. Das 14 gestações, 9 vingaram. Eu nasci de 7 meses. Ela queria sair de Sertânia, era difícil de estudar, difícil de trabalhar. E aí a família toda, quando eu tinha 3 anos de idade, foi para Paulo Afonso, na Bahia. Uhum. Minha mãe dizia: meu filho, estude, tem que estudar. A gente está saindo de Sertânia para vocês terem a oportunidade de estudar e entrar na universidade. Agora, estudar para ser poeta, não. Nunca vi uma mãe dizer: você estuda, meu filho, para ser gente. Ser gente não é ser poeta. Uhum. Ser gente é ser médico, advogado, engenheiro. Estudar para ser doutor, né? Estudar para ser doutor. Tudo para ser doutor. E tinha um doutor Lafayette lá em Sertânia, que eu nunca conheci o doutor Lafayette, mas minha mãe falava muito, porque o doutor Lafayette, então ela queria que a gente se tornasse doutor Lafayette, né? E doutor Lafayette não era... Eu estudei no colégio no Rio de Janeiro, famoso na época, que já acabou, chamado Instituto Lafayette. Olha a coincidência. Pronto, você está vendo como esse nome é nobre? É nobre, com certeza. Doutor Lafayette deveria ser tudo menos poeta. Então eu quis ser poeta. A partir do momento que a insistência de estudar, eu me deparei com 9 anos de idade, 8 para 9 anos, com a poesia do Manuel Bandeira, um poeta pernambucano, e eu fiquei muito impressionado com aquela poesia e fui atrás de mais poesias do Manuel Bandeira. Aí eu encontro uma professora, de que toda professora é uma biblioteca ambulante. A professora me deu o Manuel Bandeira. Com o Manuel Bandeira, ela me deu a tuberculose dele, a doença, me deu músculos para a alma, porque saúde eu nunca tive. E o Manuel Bandeira me ensinou a ser doente, me doutrinou a ser doente. Então, saúde eu nunca quis e não quero. Eu quero os músculos da alma. E aí o Manuel Bandeira foi me apresentando outros poetas. Mário de Andrade, a gente tem contato com a poesia modernista. Aí eu fui ficando cada vez mais doente, aí peguei um outro tuberculoso pela frente, que era o Augusto dos Anjos. Aí fui ficando cada vez mais doente, mas acompanhado daqueles poetas e daquelas poetas. Fiz teatro também muito jovem, e fui querendo escrever. E imitando o Manuel Bandeira, e achei que eu ia morrer de jovem, que eu fui ler vários poetas que eu morri de tuberculose, achava que eu ia morrer jovem, por isso que Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, Castro Alves. Aí eu achava que eu ia morrer cedo, por isso que a poesia tinha me escolhido. Eu estou aqui dando depoimento, não morri cedo. Então é isso, a poesia entrou como uma possibilidade. E quando eu, depois, à distância, percebi por que é que eu gostei tanto do Manuel Bandeira, porque eu nasci de 7 meses. E, com certeza, a família tinha muito cuidado com esse menino que nasceu de 7 meses, porque minha mãe perdeu 5 filhos e ia perder mais um. Eu nasci de 7 meses, ela falou que era muito pequenininho, raquítico. Eram os últimos arrancos de vitalidade do casal, né? 7 meses. Então, achava que acho que eles me cercaram de cuidado, achando que eu não ia vingar. Muito branco, muito pálido. Você foi a raspa do tacho, então? A raspa do tacho, os últimos arrancos de vitalidade do casal. Resultado, quando eu leio a poesia do Manuel Bandeira, aquele homem à beira da morte o tempo inteiro, eu acho que eu reconheci ali alguém que de alguma forma, segurou na minha mão, né? Entendi. Então, o Manuel Bandeira foi muito importante para isso, aí comecei a escrever igual ele, etc. E o teatro também, que eu comecei a fazer muito jovem, dos 9 para 10 anos. Então, esse contato. Comecei escrevendo para teatro, por aí foi, poesia, teatro e doença. Muito interessante, quer dizer, nessa tua busca, né, você acabou encontrando um autor que você acabou se identificando com ele, né? E isso é que provocou toda essa Ele dizia assim, ó, a segunda poesia que eu li na minha vida, a primeira que me chamou a atenção do Bandeira foi O Bicho. Uma poesia muito conhecida, né? Eu, com 9 anos de idade, li uma poesia chamada O Bicho.
que não, vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. Então, Bandeira me falou de um homem catando comida do lixo. Eu tinha esse homem catando comida na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no planeta Terra, mas eu não via. Então, o poeta me fez ele desvelou para você, né? E a segunda poesia que eu li, que quando eu li, eu não entendi, poesia não é para entender, é para sentir, mas eu percebi que ali havia alguma coisa que estava sendo falada para mim, que a segunda poesia que eu li, com esta antologia que a professora me deu, era uma poesia chamada Testamento. O que é que o poeta diz o que é que o poeta deixa quando morrer? Então, esse testamento dele é: o que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os, tive uns amores, esqueci-os, mas no maior desespero eu rezei, eu ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou guardado no meu olhar fadigado foram terras que eu inventei. Eu lembro que eu dizia, eu invento algumas coisas, então eu sou rico. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu, um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Aí, a estrofe que mudou a minha vida foi esta: linda quando criança. Nesse segundo poema que eu li. Nesse mesmo poema ele diz assim: criou-me desde um menino para arquiteto meu pai. Fosse-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, eu não pude, eu sou poeta menor, perdoai. Então, até hoje, eu venho dizendo, eu sou um poeta menor, perdoai, tá ligado? Vai encarar, eu sou um poeta menor, tá entendendo, meu irmão, minha mãe, meu vizinho? Eu não tenho valia para nada, a não ser para ser poeta. Então, até hoje, eu segurei essa verdade, é com ela que eu vivo e sobrevivo, inclusive enfrentando uma pandemia. Exato. E aí quer dizer, você pegou mais do que nunca a palavra como ferramenta, né? Como ferramenta. Todos esses poetas me ajudaram. Todos esses poetas pegam na mão da gente e ajudam a gente a atravessar a rua. Você chegar no Augusto dos Anjos, passar pelo Augusto dos Anjos indiferente, não dá. É muito legal que dentro do grupo a gente tem vários poetas, né? E tem uma que está sempre presente, que faz ela até faz a mentoria comigo, que é a Silvia Grijó. Eu acho que a Silvia está por aqui, não sei. A Silvia é de Manaus. A Silvia é de Manaus e ela é muito conhecida, muito ativa lá em Manaus. Eu não sei se ela está por aqui, não sei se ela conseguiu entrar, que às vezes ela tem alguns problemas ela é um pouco mais analógica, né? Ela tem alguns problemas com a tecnologia, a gente morre de medo. Oi, quem fala? Ela não está conseguindo entrar, não. Estou falando, ela está com problema, ela é analógica. Tem que pedir para alguém ajudar ela lá no grupo para ver se ela consegue entrar. Né? Porque ela o sobrenome dela ela se chama Ana Lógica. Piada, desculpem, senhor. Não, está ótimo, está ótimo. Tá ótimo. Eu também tenho as minhas tiradas assim. Mas a Silvia, ela é engraçado que uma vez eu chamei ela de poeta e não de poetisa. Aí ela falou assim: nossa, você me chamou de poeta. Normalmente os homens aqui de Manaus me chamam de poetisa. Eu falei: não, você para mim é poeta. Aí eu falei: eu tenho para mim, talvez não seja uma verdade, mas eu tenho para mim que poetisa é uma forma de discriminação da mulher. Não, mas tanto é que existe um movimento disso, não? Existe um movimento das mulheres, inclusive algumas defendem, não, eu quero que me chame de poetisa. Mas existe um movimento, esse é um movimento mais maciço, que a poeta é poeta, mulher poeta. Por que dizem isso? Porque quando apareceu o termo poetisa, foi dado pelos homens que só eles escreviam poesia na época e publicavam. Quando as mulheres começaram a escrever e publicar, algumas delas, inclusive, escreviam, mas assinavam com nomes masculinos. Exato. Quando elas começaram a assumir, aí eles diziam o seguinte: é uma poetisa. Então, a poetisa era uma forma menor. Não é poeta.
É uma Uhum. poetisa, é uma poetinha, é uma coisa menor. É uma Por coisa isso que menor. hoje É. o Uhum. movimento feminino E o não gosta engraçado do que eu falei isso, do fundo do meu coração, eu falei isso para ela sem o conhecimento disso que você acabou de me dizer, mas que foi dito por ela, né? E aí eu falei, não, porque eu acho que não tem a ver essa coisa de poetisa e poeta. Ela, Você sabe que eu adoro ler gramática, né? Estou até com uma aqui. uhum, Eu comprei nessa quarentena, voltei às minhas paixões antigas, está por aí, em algum lugar aqui no chão. aham, E aí eu comprei e eu estou lendo a gramática à luz do empoderamento atual, né? olha, Então, como é legal uma isso, gramática interessante. revista e ampliada, e lá, na parte do feminino, que me interessa muito, inclusive para ver como é que eles estão tratando a questão do transgênero, né? Uhum, E que, aliás, o dicionário é machista, isso não há dúvida nenhuma, tem umas coisas ali, sabe? Você vê que a gramática ela é toda imperativa, isso, regente, isso, isso. é um negócio danado. Aí na parte do feminino ele já põe lá poetisa, aí diz segundo os movimentos, Ah, poeta é interessante, adotado agora, porque antes eles só adotavam poetisa. Eu estou interessante. lendo a gramática à luz dos novos Dos novos acontecimentos, para acontecimentos, ver né? se assim a gente se torna menos português. Não é? É, Eu acho que a gente deveria ser menos português e mais tupiniquinho, até acho, né? é engraçado porque a introdução da gramática atual, a história indígena passa ali muito rapidamente, né? Pois é, e tem uma E a influência questão africana, absurda. né? E A tem uma questão influência africana, né? alucinante, né? A influência da língua indígena na nossa linguagem e Exatamente. da língua africana também, do que a gente importou e que veio com os escravos. Nossa, é fantástico, é riquíssimo. Eu estou esperando uma nova gramática com todo o amor da vida, mas que ela faça um conselho editorial em que indígenas estejam presentes, Hum, afrodescendentes estejam presentes, travestis estejam presentes, para que essas questões todas sejam é, reelaboradas à luz de uma língua que é viva, é pulsante. uhum, Então, tem que já estar o todos, 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 tem que estar, tem que explicar, é. tem que falar, entende? Marcelino, é impressionante quando eu converso com pessoas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, e que elas não se dão conta de que elas moram em cidades que têm nome indígena, elas moram em bairros que têm nome indígenas, elas moram em ruas que têm nome indígenas, elas comem coisas que têm nome indígena. Quando você fala assim, mas isso aí, não, isso é português. Não é português. Isso é É, tupi-guarani, isso aí sabe, ou então isso é africano, né? As pessoas, o realmente. quê? Mas não, eu falei, vai lá em Portugal, vê se fala isso, vê se alguém entende o que você está falando. Você não vai ser entendido, de jeito nenhum. E as pessoas não se dão conta, a educação esconde isso de certa forma, e aí tem toda essa influência que você está falando, não só do machismo, mas como da imposição ou melhor, da negação dessa influência, né? Dessa Eu vou lhe influência. dizer uma coisa: o Museu da Língua Portuguesa, que sofreu um Um incêndio, incêndio né, absurdo há muitos muito anos, triste e lastimável, Uhum. igual também incêndio no Museu da História Natural aí do Rio de Não Janeiro, fala não, né? não fala não, que É eu horrível. chorei o dia inteiro com aquilo. O Museu da Língua Portuguesa vai reabrir, né? Vai. Eu fui um dos convidados, eu e a Roberta Estrela Dalva, nós dois cuidamos de uma sala, de uma ala Uhum. específica do Museu da Língua É Portuguesa. curador E da olha sala. só, o Museu da Língua Portuguesa tem 2 anos ou 3 que esse incêndio aconteceu. Nesses 3 anos, muita coisa na língua, o museu não pode abrir as portas quando a pandemia passar, e está ainda enquadrado em muitas questões que estão sendo levantadas pelos movimentos atuais, inclusive de poetisa, inclusive na Uhum. questão Uhum. todos, todas, todos, todas, inclusive na questão masculino e feminino. Se é um museu da língua portuguesa, olha só quanto tempo que esses movimentos aí vieram exatamente para buscar essa representatividade e questionar. Então, claro, eu estou falando especificamente de uma sala em que eu e o Roberto Estrela Dalva cuidamos dessa sala. Não estou Ok. falando do Uhum. museu todo, mas uma preocupação constante, porque eu ficava rouco de falar, e todos também preocupados com isso, é como que o Museu da Língua Portuguesa vai abraçar todas essas questões ao abrir Uhum. as suas portas, não é não?
É. Palavra da Mesmo salvação, graças a palavra da Jesus. salvação. E a questão, inclusive, dos terreiros também, que tem que estar Sim, presente. não, e as pessoas não se dão conta que a língua, ela é dinâmica, né? Dinâmica, não há Ela é dúvida. dinâmica, a língua é dinâmica. Às vezes eu assim, me assusto, né? E tento me corrigir, porque às vezes eu não aceito algumas coisas, algumas liberdades na linguagem. Eu falo assim, nossa, meu Deus do céu, uma facada que eu acabei de escutar agora na rua, a pessoa falando desse jeito. Mas eu falo, gente, mas a língua é dinâmica, quer dizer, ela está em movimento, né? Ela Está está em movimento. sempre em movimento. E os movimentos estão em movimento. Nenhum movimento começa Nenhum calmo. movimento como exatamente. Nenhum momento começa calmo. Aí vou dar um exemplo. Leiam Mulheres, né? Um movimento para você ler as escritoras, as autoras. Leiam Uhum. Mulheres. Aí eu ouço alguns escritores, homens, falarem para mim, mas quer dizer então que não vão ler mais homens? Não vamos ler mais homens. Você acha que um movimento vai chegar dizendo o seguinte: olha, leiam mulheres, mas desculpem, a gente não está querendo ofender vocês, a gente não está dizendo que não é para não ler os homens, a gente está dizendo que tem que ler as mulheres também. Não é assim. Então, leiam mulheres exatamente para a gente olhar para a história da gente ali, ó, e Uhum. contar quantas mulheres tem ali, quantos negros tem ali, quantos É indígenas tem só ali. O você ver aqui, é só movimento. você ver aqui na relação. Então, o movimento é exatamente para que chame a atenção e para que você questionar na sua instante, na sua vida, as palavras que a gente foi carregando com a gente e que não eram palavras que eram faladas por nós, mas faladas por um sistema. Eu juro a você, quem me abriu sempre os olhos, eu espero que continue abrindo sempre, são os poetas e as poetas, os poetas e as poetas. Sempre abrindo meus olhos para a possibilidade de compreensão do humano. Então, Uhum, olha uhum. só, eu estava adolescente quando determinada coisa que minha mãe falava, eu compreendia o que a minha mãe estava falando, ela quando falava, ou o sistema, o Estado quando falava pela boca da minha mãe. Então, Caramba. era Uhum. porque aquilo que ela falava, a vizinha falava e a outra falava, era um É. sistema que colocava na boca da minha mãe É palavras a e frases reverberação do sistema, né? que ela no coração dela não diria e não Uhum, compactuaria. uhum. Então, quem nos ensina isso? Os poetas. Então, eu fico o tempo inteiro muito interessado naquilo que eu não sei, para que a gente amplie o nosso vocabulário, amplie o nosso entendimento. Claro que vamos nos deparar com os nossos preconceitos, nos Com deparar com as nossas certeza. limitações, mas que bom que tem movimentos que possam ampliar a nossa visão. A gente parar para escutar, escuta, quer ver, escuta. Uhum. Não, Então, escuta, para, quieto. bendito aquele que tem noção da sua carga de preconceito, né? Quando você Exatamente. tem consciência de que você, uau, caramba, eu agi dessa forma porque eu carrego isso, né? Culturalmente eu Cara, eu carrego isso. assisti agora, uma série não, um documentário na Netflix. Uhum. Eu não vou lembrar o nome do documentário, mas vocês encontram aí. Eu assisti agora, não tem nem 10 dias. É um documentário sobre a história da transexualidade em Hollywood. Como que o homem trans, a mulher trans, a questão da travesti, como que Uhum. isso foi, durante muito tempo, e é ainda, visto ou filmado ou representado no cinema mundial, no cinema em Hollywood. E quem comenta todo o documentário, com cenas, inclusive, de vários filmes, que vai desde Hitchcock a Chaplin, etc, 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 desde o fato de Chaplin se vestir de mulher em algum momento, Uhum. o Gordo e o Magro, quando o Magro se veste de mulher, ou mesmo aquele Que é ótimo. Tutsi, Aham, aham, o Beijo tudo. da Mulher-Aranha, tudo que você imaginar. Então, quem comenta o documentário é um grupo de trans, homem trans, mulher trans, que são produtores hoje de Hollywood, são diretores e diretoras, são roteiristas, produtores e produtoras. Aham. Cara, eu terminei o documentário envergonhado.
E não é tirando, veja bem, não é tirando a qualidade do filme, as limitações que aquele diretor, a compreensão do plural, mais amplo, da visão. Agora, quem sofre isso no corpo? Uma criança, e é o que eles falam e elas falam durante o documentário. Eu era criança quando esta imagem apareceu na televisão e pensavam que eu ia crescer e ser uma assassina, ou eu ia crescer e ia morrer, porque, veja bem, não é o politicamente correto. O que eu estou dizendo é que o documentário, eu estou com 53 anos, um cara de 53, nessa quarentena eu ganhei mais uns 20 anos, eu tenho 74 anos, com vontade de ficar só mais um pouquinho, porque ninguém aguenta. Mas, olha só, assisti ao documentário, um documentário de 1h30, foi uma lição para mim. Olha que bárbaro. Quer dizer que eu esperei 53 anos por esse documentário. 53 anos, né? Da época que eu estou vendo cinema. Que ele só foi possível também por conta dos movimentos. Então, mas é isso que a gente tem. Claro. Você pode concordar com uma coisa ou com outra, exato. Não vai passar na pele, cara, que todo mundo passa. Vai se coloca no lugar do outro. Agora, os poetas, com todas as poetas, os poetas, as poetas, os poetas, todos sempre, um poeta sempre chegou antes a um lugar do que a gente. Então, quando a gente lê uma poesia, quando eu li um Bandeira, quando eu li ele já tinha ido lá e voltado. Adélia Lopes, quando eu leio Solano Trindade, essas figuras já chegaram muito antes a vários lugares. Outros lugares não conseguiram chegar. Então, que bom que outras pessoas vão nos sinalizando outras coisas. Eu fiquei transformado e pensando, e refletindo. Tão bom, né? Refletir, pensar, recuar um pouco. É isso. Olha que a nossa conversa aí, você preparou 5 perguntas. A gente está parecendo aqui um programa da Hebe Camargo. Mas é ótimo. É dinâmica, dinâmica de auditório. Está muito bacana, não? Está muito legal. E agora, então, já aproveitando o teu gancho, vamos entrar aqui no tema do nosso bate-papo, e eu vou te fazer levantar uma questão aqui, que a gente vive num ambiente hostil, né? Isso aí é normal, né? Inclusive essa hostilidade é da natureza humana, infelizmente, né? Não deveria ser dessa forma. Mas a gente sofre vários tipos de violência cotidiana, tanto física, emocional, psicológica, social, política, enfim, de diversas formas, né? Inclusive até a gente eventualmente sofre por pessoas que têm problemas mentais, que acabam ou agredindo a gente de alguma forma. Eu queria te perguntar, eu sei que nós, autores, né, a gente pega essa violência, a gente engole, digere e transforma isso em texto criativo. Eu queria saber de você como é que é essa gênese da criação, tendo como fonte, como alimento, a violência no sentido, no sentido lato. Aliás, amado Ricardo, quando eu cheguei aqui, conheci você aqui virtualmente, não existe mais pessoalmente, só quando a pandemia acabar. Exato. Você parece um pouco com o Rubem Fonseca. Isso é um elogio. Quem está falando de violência, eu lembrei do Rubem Fonseca. Exato, Rubem Fonseca, putz, fantástico. É porque já chegaram e disseram para mim o seguinte, Ricardo, as pessoas leem os meus textos e dizem, você escreve muito sobre violência. Eu não escrevo sobre violência, escrevo sob violência. Eu acho que a gente escreve sob amor. Entulhado, sob a sombra do amor. Não é sobre, é sob. Abaixo dessa sombra. Então, você escreve muito violento. Não escrevo, é o meu tempo. O meu tempo está doente, o meu tempo está dessa maneira, é assim que eu escrevo. Eu escrevo para me vingar, eu digo sempre. Eu escrevo para me vingar, escrevo para me vingar de um desgoverno, escrevo para me vingar de um amor que foi embora. Como é que eu me vingo de um amor que foi embora? É fazendo um poema bem bonito para o amor que foi embora, aliás, assim, dizer, já está com outro, tá vendo? Poxa, caramba, não tá machucado, né?
eu me vingo. Eu escrevo para me vingar e a segunda eu escrevo para dar vida às pessoas que já se foram, às pessoas das quais eu gostava bastante. Por esses dois motivos. Agora, cada um pode dizer por que é que escreve. É uma boa pergunta a se fazer. Eu escrevo por quê? Para quê? Como? Então, eu escrevo afetado por isso, né? Afetado por isso. Não há como não escrever. Escrevo para me vingar, é um aperreio, sabe? Eu entendo. E às vezes eu não sei muito bem a história que eu vou contar, mas eu fico muito angustiado com algo que eu vi na rua, com algo que vi na televisão, com alguma coisa, algum acontecimento na nossa sociedade, de discriminação, de injustiça social, desigualdade. Aquilo me afeta de tal maneira que eu tenho que escrever para poder compreender por que aquilo me afeta. Então, eu escrevo sobre, o tempo inteiro sobre a saudade, sobre a distância, sobre o afeto, sobre o amor. Escrevo aí, eu não digo que oprimido por isso, mas não é sobre, é tomado por essa atmosfera e sendo parte dessa atmosfera, dessa sociedade desigual, etc. Não escrevo para apontar dedo para ninguém, eu não subi no pedestal para dizer o que está certo e o que está errado. Eu apenas digo o que é e saio de perto. É uma fotografia, um instantâneo quando escrevo, e que eu creio que os poetas, escritores e escritoras dos quais a gente gosta, eles batem um instantâneo ali. É uma fotografia do seu tempo. E esse tempo, vou dar um exemplo, Amado. Quando um Graciliano Ramos escreve Vidas Secas, ele estava escrevendo para resolver o problema da seca no Brasil? Não, porque não é ele que tem que resolver, são os políticos e a sociedade organizada e a gente que tem que votar melhor e exigir dos políticos que resolvam o problema da seca. Agora, quando eu leio Vidas Secas, tem um testemunho ali de uma família nordestina fugindo da seca, sendo massacrada, humilhada, etc, 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 etc. Se a gente agora, depois de 50 anos da publicação de um livro desse, se a gente lesse o livro e dissesse assim, resolveu os problemas da seca, que bom que hoje a sociedade está mais justa e resolveu o problema da seca. Não é o caso. Não se resolveu, certo? Ok, então continuamos falhando enquanto sociedade. Agora, o testemunho dele está lá. Em algum momento da sociedade brasileira e mundial, aconteceu isto. Olha o que um ser humano foi capaz de fazer com outro ser humano, o que o poder fez com o povo, o que o povo passou, como que a família teve... Então, o testemunho dele está lá e eternamente estará lá. Daqui a 300 anos vão abrir aquele livro e vão saber quanta gente se fudeu, entendeu? Quanta gente teve privilégio que outros não tiveram. Então, o testemunho dele está lá. Então, é isso. O que eu escrevo é isso. Enfim, o que eu escrevo é um testemunho limitado, porque somos limitados no nosso olhar, e daí nós ampliarmos a nossa visão das coisas. Aí também dizem, às vezes, para mim, mas você não escreve para melhorar as pessoas? Eu não sou igreja, eu não posso prometer que vou melhorar ninguém. Eu não vou melhorar, eu escrevo para melhorar as pessoas, e diante do que escrevo, eu quero que o coração seja levado. Eu não sou igreja, eu não vou prometer isso para ninguém. Você não vai trazer para você essa responsabilidade doida, né? Puxa, não, eu vou ficar dizendo, vocês lêem, se enaltece diante do que eu escrevo? Não. E sabe quais os escritores que me deixaram melhor enquanto pessoa? Os que me deixaram pior. Os que me deixaram... Te fizeram mal, assim, para que você pensasse, né? Os que me disseram coisas que eu não sei. Eu adoro coisas que eu não sei. Eu já falei aqui do Bandeira, quando eu li aqui. Quando eu li Augusto dos Anjos, aqueles sonetos extraordinários. Quando você lê uns versos íntimos do Augusto dos Anjos, o que é o verso íntimo do Augusto dos Anjos? Cara, eu estava com 13 anos. Olha. Leio lá o Augusto dos Anjos. Olha só. Vez. Quando ele diz esse vez, não é que as pessoas vão ler o danado da poesia como se a poesia tivesse uma solenidade para ler. E ele está dizendo. Eu me nego a dizer que um grande poeta rima. Um poeta não rima, ele ima. Ima! É um sistema magnético. E outra, está dizendo, não está rimando, ele está dizendo.
E dizer significa o quê? Quando ele diz o vez, nos versos íntimos, ele está dizendo tá ligado de hoje, tá ligado? Preste atenção. Vez. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Vai, toma um fósforo, vai. Acende o teu cigarro. Vai, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Agora, se ainda alguém causa pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Tá ligado? Tá bem? Toma aí tua cervejinha. Toma teu cigarrinho. Eu te levo para casa. É isso que ele está falando. Agora, uma poesia dessa modificou a minha vida. Ingratidão, desigualdade social. Esses livros todos que estão ali. Nenhum livro que está ali está dormindo, deitado. Eles estão em eterno vigilância. Quando eu abro um livro daquele, sai movimento dali que você não imagina. Eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos nem sozinhos. Aqueles livros ali, há não sei quantos anos, tem uns ali que tem mais de 400 anos, estão prontos para a briga e para a guerra. Incrível, Marcelinho. Incrível. Muito bom. Muito bom. E exatamente esse sentimento que leva à criação, não só do que você acaba de dizer, do que você acabou de dizer em relação ao quanto a violência, o que você faz com a violência para produzir a sua obra, como agora a gente percebe, né, nesse nosso bate-papo, que isso acontece com os livros que você citou e os livros que estão aí atrás da sua estante, né? Esses autores tiveram a mesma capacidade de compreender essa violência que os cercou e que para alguns continua cercando, e eles conseguiram realmente transformar essa tragédia toda, né, da violência em alguma coisa para que se pensasse, né, para que você pudesse falar, ué, caramba. E não é, eu acho que tudo é um choque, tudo é um espanto. Ora, e as visões que cada um tem de um mesmo fato. Estava procurando aqui a Adília Lopes, poeta portuguesa. Adília Lopes. Adoro a Adília Lopes. Aí, nessa quarentena, eu estou secado de livro, revendo e relendo. Não lembrava dessa poesia dela. Olha a poesia da Adília Lopes, que é uma poeta portuguesa, que está viva ainda, mora em Lisboa. Vamos substituir os versos que ela usa aqui pelos nossos versos aqui? Okay. Aqui, cada um use aí o que quiser. Mas olha só o que a poesia dela é pequenininha, ela tem umas poesias pequenas, outras grandes, ó. Aqui, ó. Uma página do livro tem uma poesia aqui, outra ali. Porque às vezes a poesia é só um verso mesmo. Aliás, sim. Escreva a sua poesia e vai embora, não enche o saco. Escreve, diz logo o que quer e sai perto. E tchau. Amarás, olha a Adília Lopes. Amarás o meu nariz brilhante, as minhas estrias, os meus pontos pretos, os meus textos, os meus achaques e as minhas manias e as minhas gatas de solteirona, ou não me amarás? Vamos substituir? Se você tiver a capacidade de substituir esses versos da Adília pelos seus versos, você pode estar se amando profundamente, pode estar pronto para o enfrentamento. Pronto ou pronta para o enfrentamento. Escrever é enfrentamento. Amarás o meu nariz brilhante, as minhas estrias, os meus pontos pretos, os meus textos, os meus achaques e as minhas manias e as minhas gatas de solteirona, ou não me amarás. Tá ligado? Eu adoro. Aí é pronto para a briga. Amo a Adília Lopes. Fantástico. Salve, salve, Xangô, meu pai. Fantástico. Ou é ou não é? Hã? É violento? É o que é possível. Eu nem considero violento. Eu acho que violento não é a palavra, é franco.
Tem uma poesia dela também, uma pequenininha que eu adoro. Uma pequenininha ali no cantinho. Vou até fazer o sotaque. Não estou Passa. rindo dela. Eu estou dizendo que toda poesia tem a geografia vocal. Claro, claro. A música da palavra. Podia ser muito feliz se não fosse muito infeliz. Opa! Aí minha mãe dizia, durma e se acorde com um barulho desse. Aham, aham. Bárbaro. Bárbaro. Agora, vou lhe dizer uma coisa. Aí nós vamos escrever nossas poesias, lindas e maravilhosas, não há dúvida nenhuma. Uhum. Dentro de mim palpitavam muitas sensações e eram muitas emoções que vinham ao meu peito toda vez que lembrava de ti, e em mim corria no sangue todo um amor que guardei para te esperar. E as sensações dentro de mim eram pulsantes. O que é que eu falei? Cara. Nada. É. Para cada emoção, um achaque. Para cada sensação, uma estria. Aí você Uhum. encontra a sua poesia. Uhum. Afunilou, você Uhum. encontra. Afunilou, encontra. Afunilou, É. encontra. Uhum. Caramba. E é aquela história, né? As pessoas às vezes querem. Eu encontro pessoas que falam assim: ah, como é que eu faço para escrever poesia? Eu falo assim: antes de mais nada, poesia é o todo. O poema é a transformação da poesia em palavra. Então, se conecte com o todo para você poder encontrar poesia e transforme isso em palavra, que é a forma que você tem de expressar a emoção que você encontra nas coisas que te cercam. Exato. E dá um testemunho, né? Exato, exato. É escrever comprometido com aquilo que está escrevendo. Se você Uhum, fizer uma uhum, oficina uhum. básica, se você fizer uma oficina básica, um curso, o que quer que seja, eu coordeno a oficina já há um tempo, você faz um conto, uma poesia. Mas se você deixou um pedaço de unha naquele poema, uma gota de sangue em cada poema, quanto foi de chumaço de cabelo? Quantas noites mal dormidas? Remela alguma? O que é que você deixou? É que está É verdade. comprometido? Aquelas palavras que você escreve, você sai com elas à rua, você pendura aqueles versos no pescoço, sai com eles para o bar. Né? Hoje não dá para sair, porque está todo mundo É. quarentenado. Mas defenda aquelas palavras com as quais você sai com ela. Vista as palavras com que você sai com elas às vezes. Então, muitas vezes, nas minhas oficinas, as pessoas chegam e acham que o texto engana. Uhum. Estivera eu, uma menina de 14 anos, com todo amor à vida, ela veio. Estivera eu sentada, eu digo, não, sai do teu corpo, porque estivera eu não te pertence. Porque é uma herança de algum, claro, não estou dizendo, o texto poderia comprovar que aquilo de fato era a linguagem que ela queria trazer, mas no geral, se a gente deixar, o sistema literário escreve por a gente, a gramática escreve por a gente. É muito lindo ler gramática, como eu disse que até hoje eu leio, para a gente criar a própria gramática. Nós escrevemos com as nossas deficiências, não são com as nossas eficiências. Eficiência não é para escritor. É deficiência. Eu só escrevo particularmente, vou dizer, eu só escrevo curto porque eu não sei escrever longo. Aí eu vou escrever longo para dizer a que gramática que eu estou querendo atender. Eu sou refém de qual gramática? Eu escrevo curto porque eu escrevo com as minhas deficiências, não com as minhas eficiências. Tem pessoas que é um sofrimento para pontuar o texto, Isso, uma isso. vírgula, não sei como eu faço com a vírgula. Tire todas as vírgulas. Uhum. Uhum. Tira esse peso, tira todas as vírgulas. O escritor não escreve com pontuação, escreve com pulsação. Encontre a pulsação do seu texto. Agora vai ficar carregando vírgula que você não consegue carregar? Sate para lá, vírgula. Não é você que vai atrapalhar a minha pulsação, o meu movimento. Encontre o seu movimento. O jeito de estar na página é o jeito de estar no mundo. O jeito de estar pontuando é o jeito de respirar no mundo. Uhum. Então, respire a sua poesia. Entende? É isso um pouco. Isso é muito, muito curioso. Quer dizer, é claro, quando você joga, isso eu passei por isso, né? Quando você joga um texto para o mundo, você recebe muita coisa de volta.
E às vezes você recebe algum comentário, fala assim, eu achei que aquela construção que você fez naquele conto, eu achei tão esquisito. Eu falei, mas é assim. É claro, não, claro. E você, quando você vai fazendo do teu texto extensão do teu corpo, você vai saber defender esse texto no corpo. É claro, é claro, é Entende? claro. Agora, não estar comprometido com aquela palavra, é o que eu digo, É, todo mundo aqui tem uma história, todo mundo uhum, aqui tem algo para contar. Exatamente por que nós estamos aqui essa hora da noite, 10 para as 9, reunidos aqui? Porque estamos movidos e movidas pela mesma paixão. com E certeza. essa paixão tem que ser o tempo inteiro de enfrentamento, de entrega, de busca. Agora, não venha sonegar para a literatura, não venha Uhum. grifado para a literatura. Tem gente que chega na minha oficina e diz, olha, eu não sei, às vezes eu escrevo umas coisas, meu marido pode achar que eu enlouqueci, a minha mãe, eu não sei, ela vai dizer que eu tomei assim, o meu irmão, a minha filha. Então, vamos resolver o problema. Vamos resolver o seguinte problema. Faça um livro, faça um livro para sua mãe e faça um único exemplar e dê para ela. Resolvido o seu problema. Resolvi o seu Se o problema. problema é a leitora, sua mãe, então dê um livro para ela e está resolvido. Não venha para a literatura. Uhum. Literatura não tem família. Não há família. Não há filho, não Não, há não, nada. não, não A mesmo, não literatura é o que mesmo, você não quer mesmo, dizer. não mesmo, Entende? exato. E agora, o que eu digo, a gente às vezes pensa num leitor e numa leitora ideal, e o leitor e leitora, o melhor leitor e a melhor leitora é aquela que aparece de onde você menos Menos espera. espera. Uhum. Quando eu, Ricardo, vou ao Recife, é o maior sucesso. Lançamento de livro, você não imagina, eu vendo o livro, a minha família toda está lá, é incrível, sobrinho, o sobrinho todo orgulhoso do tio, chama o professor, que eu sou estudado na escola, olha, eu sou Uhum. sobrinho do autor, aí todo mundo vai, sucesso, vende livro. Não pergunte se leram, você está querendo Está demais. querendo demais, exato, Não, você está exato. querendo demais. Tem gente de família, muitos maravilhosos e lindos, vão para comer croquete. Tem um tio meu que é o primeiro a chegar. Ele é o primeiro a chegar no meu lançamento, encher a boca de croquete, falar com a boca cheia de farofa, porque ele quer Que o croquete, bárbaro. ele não Ele quer quer o o livro. croquete, não quer, ele quer o evento. Agora, Ele é quer o desses evento. leitores que eu tenho que ter medo, é desses leitores e leitoras que eu tenho que ter medo. O leitor ele aparece de onde menos você imagina. E isso, às vezes, o leitor não está na família. O leitor aparece, cara, de onde você menos imagina. É. É isso que eu Eu queria tenho. dizer. Então, É. não há leitor. Tira isso, porque Uhum. os leitores aparecerão de onde você menos imagina. Então, pensar em um leitor direcionado, eu não vou escrever isso porque eu quero que meu irmão vai achar. Quem disse que seu irmão será leitor das poesias que você escreve? Uhum. Então, como que você vai estar entregando o destino da sua poesia, que é um destino íntimo, para dentro e para si, oferecendo esse destino de mão beijada para quem? Para o sobrinho, para a sobrinha? Ah, tenha santa Essa paciência, como dizia paciência. a minha mãe. Eu tenho uma mentorada que está participando aqui e que o grande problema que ela tinha era vergonha. Ela tinha vergonha do que as pessoas iam achar dos textos que ela produzia. E é uma pessoa que tem um texto muito interessante, muito bom, muito denso, e que depois que ela terminou a mentoria comigo, eu falei assim, agora você virou uma escritora sem vergonha. ela é, ela, Mas, ela está mas aqui, esse eu não vou nem dizer exercício, quem é, mas ela está aqui, ela sabe que eu estou falando dela, e isso me deu uma satisfação muito grande, que agora ela está tipo, não quero nem saber, né? Se que vão achar, que não vão achar, eu quero é produzir. isso aí, porque também esses encontros fortalecem. É, Esses encontros são importantíssimos para a gente encontrar, saber que nós não estamos sozinhos nem sozinhos. exato, exato. Há pessoas que chegam na minha oficina que, quando eu peço para ler um texto, produz um texto, aí vai ler o texto, a pessoa parece que voltou para a oitava série, empurrou o corpo e está como uma professora pediu uma leitura Caramba. oral em voz alta. Pá, 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 pá. Quando a pessoa começa a perceber que aquela palavra é dela,
Rapaz, o corpo vai fazendo isso, vai aí começa a crescendo, né? afirmar. Vai Claro, crescendo. começa a afirmar no corpo, respirar o texto. Ninguém escreve só com a mão, não, é com o corpo inteiro. O corpo tem que tremer, tem que estar comprometido, sabe? Você terminar ali e dizer, nossa, essa palavra é minha, chega veio aqui na garganta, aqui, ó, o meu coração como fez. Aí sim, você vai perdendo a vergonha, porque você vai se colocando no mundo, né? É como tudo na vida, né? Como tudo na vida, é muito, muito, muito louco isso tudo, né? Porque e uma coisa que eu falo também muito para as pessoas, tanto do grupo quanto dos mentorados, que é aquela história de que quando você escreve um texto né, com paixão, que você escreve um texto e fala, caramba, você deixa ele maturando como se fosse sei lá, um queijo, né? A gente bota o coalho no queijo e espera que o queijo vá coalhando até ele virar queijo. Faz isso com o teu texto. Depois você lê. Se você, depois de ler, você vai perceber, e se você conseguir ter a capacidade de se descolar de você mesmo e ler como se não fosse você que tivesse escrito, se aquilo realmente fala, cara, isso eu compraria esse texto, então tá bom pra cacete. É muito importante a reescrita. O escritor não escreve todo dia, mas reescreve todo Mas dia. reescreve todo dia. Não é todo dia que você escreve um poema. A gente também fica muito angustiado, né? Nossa, eu não escrevi um poema hoje eu não escrevi um poema. Hoje eu não escrevi, Você eu não me está dou muito batendo. liberdade para não escrever. Claro. Deus do céu. Eu Não, acho que batendo. essa loucura de que dessas pessoas que falam regras, tipo, não, você tem que escrever tantas laudas por dia. Se você não fizer isso, você está morto. Que isso? Eu Não. acho que a criação Encontra o não é seu lugar. assim, exato, sabe? Não é Encontra o você. seu jeito. Exatamente. As pessoas dizem, Marcelino, você viaja muito, né? Você está muito cheio de eventos, tudo. Quando é que você escreve? Eu digo, você acha que você deve estar perguntando quando é que eu digito? Porque as pessoas acham que escrever é quando você está junto aqui no computador. Ele Não, está escrevendo, eu estou escrevendo o você está tempo inteiro escrevendo aqui, ó. aqui, E outra, exatamente. abro aqui, ó. Adília Lopes, ali você abre um dicionário, você está sempre Está escrevendo, sempre pegando alguma escrevendo. coisa. Exato. É que eu falo para as pessoas, carreguem seus caderninhos e uma caneta Claro. que funcione, porque às vezes você tem uma ignição por uma ideia e você fala, fudeu, não tem uma caneta para anotar, e acabou. Ela vai Você embora. sabe que eu sempre conto o caso do Manuel de Barros. Manuel de Barros, poeta mato-grossense, De né? Barro Um maravilhoso. poeta que eu tive o prazer de ser amigo, de Oh, ligar que para ele, de ter bárbaro, que estado com legal. ele umas 3 vezes. Não é Aham, amostração, não. Isso é diálogo. aham. Encontre os seus parceiros do crime. Parceiros e parceiros do crime. Encontrem logo, imediatamente. Ninguém está sozinho. Aqui são parceiros do crime, parceiros. Estão Sim, todos aqui. Não uhum. é não? Com E a certeza. outra, a tecnologia hoje é nossa aliada também. Porque se você colocar no Google lá, escritoras contemporâneas em Assunção, no Paraguai. Você vai encontrar. O Google vai mostrar quem são as escritoras que, no mesmo instante que vocês estão escrevendo em Assunção, no Paraguai. Ou vocês não estão interessados em Assunção, no Paraguai? Teresina, tem muitos autores e autoras lá. Conheço bastante, Tem. muitos. Teresina, no Piauí. É. Quais são os autores que estão escrevendo no mesmo tempo que eu? Encontre os seus bandos de cangaceiros e cangaceiras, seus parceiros e parceiras do crime. E a tecnologia é favorável nesse sentido. Tem pessoas hoje que, com a tecnologia, estão conversando com seus parceiros e parceiras, escritores no Moçambique, escritoras jovens de 24 anos, 23, em Assunção, no Paraguai, como eu falei, em Rio Branco, etc, etc, etc. Ó, Google, Facebook, você vai encontrar e dialogar e aumentar o teu repertório, a tua visão de mundo e não se sentir tão sozinho, tão sozinho. Mas eu ia falar do Manuel de Barros, que numa época sem internet, tive o contato com o Manuel. Aí fui à casa dele a primeira vez em Campo Grande, ele tinha a Toca do Manuel. Tanto é que eu tenho uma oficina Toca Literária por causa disso. Por causa do A Toca do Toca do Manuel. Manuel. A Toca do Manuel. Aí é a toca que ele, 7 horas da manhã, ele ia para essa toca e ficava até meio-dia. Não podia acontecer o que acontecesse, ninguém podia perturbar. Isso foi a vida toda. Não perturbe o seu pai que ele está escrevendo. Qual é o momento que vocês colocam a literatura na vida de vocês? Ou é só escrita de final de semana?
No momento que você coloca a literatura na sua vida, as pessoas vão perceber que aquilo é importante e vão deixar de convidar você para ir para churrasco, batizado, aniversário de não sei quem, etc, etc. Porque não vai perturbar o Ricardo, não vai perturbar o Luiz Aladim, que ele está escrevendo. Olha, a minha vida toda, quando eu era menor, não perturba o seu pai que ele está assistindo o Jornal Nacional. Então, eu não tenho o Jornal Nacional. Eu estou não perturbo o que eu estou escrevendo. Então, o manual de base era isso. Não perturbe o seu pai que ele está escrevendo, não perturbe o seu avô que ele está escrevendo, não perturbe o seu bisavô que ele está escrevendo. O ofício ali. Então, ele ficava nessa toca das 7 ao meio-dia e ele falou isso. Não é toda hora que eu escrevo um poema, mas eu tento fazer. Eu abro um dicionário, eu leio um livro. Sim, você se alimenta, né? Aí ele ia escrevendo, não é todo dia que ele tinha um poema, mas aí ele escrevia, naquela manhã toda, ele escreveu o seguinte verso: de onde eu não estou, já fui embora. Aí ele pegava, ele mostrando o processo, ele pegava aquele verso que ele escreveu. É ótimo ficar cortando, usando tesoura para cortar aquilo que é da gente, né? Cortar o poeminha. Aí ele pegava aquela frase, jogava num pote de maionese, evidentemente vazio, a maionese não estava lá. Ele jogou dentro do pote de maionese. Aí no outro dia não teve verso nenhum. Aí ele pegou e leu uma frase do Rimbaud. Leu uma frase do Rimbaud. Aí aquela frase do Rimbaud ficou no juízo dele, ele escreveu aquela frase do Rimbaud e jogou no pote de maionese. E assim, quando era no final do mês, ele olhar, a felicidade dele era pegar o pote de maionese e jogar na mesa e espalhar aqueles versos. Ele realmente viajava na maionese, né? Viajava na maionese, exatamente. O que é que ele fazia? Esse verso dá para ficar sozinho. Esse verso com esse aqui pode casar. Por isso que a poesia do Manuel de Barros é uma poesia toda mosaico. Você pode ver, são versos que se encerram. Quando ele não conseguia companhia para aqueles versos, você deixava esses versos sozinhos. Deixava soltos. É muito comum nos livros dele você encontrar isso aí. E é muito comum, malandramente, e no bom sentido e no mau sentido também, que ele fazia versos que eram listas, do tipo, olha só onde o pote de maionese entrava na poesia dele. Ele criava uma poesia dizendo assim: muita coisa poderia se fazer em favor da poesia. 2 pontos. Letra A, pote de maionese. Perguntar distraído que há de você na água. Letra B, pote de maionese. Perder a inteligência das coisas para vê-las. Verso colhido em Rimbaud. Verso colhido em Rimbaud. Por que não? Entende? O que é que acontece? Trabalho. Está dentro da sua toca, trabalhando, lendo, mentindo bastante, mintam muito, mintam demais, mintam muito. Entende? Porque às vezes a gente fala, se eu perguntar o que é que livro que você está escrevendo, eu não sei se o que eu estou escrevendo, eu sei, eu estou escrevendo, diz, mente na hora, mente. Quando você chegar na semana que vem, o Ricardo perguntar o que vocês estão escrevendo, já digo, o que é que você está escrevendo? Delírios. Estou escrevendo delírios nervosos. O que é que delírios nervosos? Parte 1, parte 2, você não está escrevendo nada, mas minta. Minta, porque o teu trabalho vai se transformar essa mentira em verdade. Verdade. Daqui a 15 dias, quando ele perguntar de novo sobre os delírios nervosos. Aí, eu não sei se o que escrever é conto ou crônica, você não é professor de gramática. Não é o que escrever é conto ou crônica. Você não tem que rotular, né? A classificação é outro que vem a dar e que se perca nessa classificação. Diga logo o que quer, diga logo o que escreve, que mesmo não sendo, passará a ser. Muito bom, Marcelino. Muito bom. Isso é bom abrir a cabeça das pessoas para que elas... Não, é muita gente chama muito sonegado. Se não chama muito sonegado... Exato, exato. Parece que está entrando numa repartição pública, está batendo um ponto. Não, e as pessoas estão muito acostumadas com regras, Marcelino.
Ah, mas eu não sei se... E a novela, e como é que é, como que eu faço, e para publicar, Como é que e eu faço para aí... escrever isso e como é... Não, é Teve uma gente coisa que já de... chegou na minha oficina e disse assim, Marcelino, como é uma pergunta, por favor? Eu digo, pois não. Qual é o croquete que a gente serve no dia do lançamento? Porque eu estava pensando em perguntar ao pessoal, e tem gente que quer publicar, não quer escrever. Tem Exatamente. gente, tem gente que quer escrever e não quer ler. E tem gente que só busca vaidade, né? Só vaidade, vaidade de onde? Outra, Google. Eu amo fazer isso. Eu amo hoje. Então, com essa possibilidade, sabe o que, é que eu coloco? Guiné-Bissau. Uhum. Escritores. Quantos países falam língua portuguesa? Muitos. Põe lá. Bota Timor-Leste, já Encontra o teu botou? parceiro do crime. Teu parceiro do crime. É. A Porque gente os tem a escritores... gente tem no grupo de escrita criativa pessoas de Moçambique. Não sei Então, nem vai se tem lá, alguém ó. aqui, se está participando aqui, mas tem gente. Eu acho que por fuso horário está ficando meio tarde, mas tem gente de Moçambique, Então, eu acho que essa tem gente de ferramenta é Angola, fantástica. sabe? É maravilhoso, é Sem fantástico contar o isso. seguinte, coloque uma frase do Google. Coloque a frase do Google. Se o Google escrever antes a frase, troque a frase que está ruim. Porque como é que o Google vai adivinhar a frase que você escrever? Não pode. É porque é lugar comum. É lugar, exato. Você vai encontrar do mesmo, né? Vai encontrar o mesmo, sempre, né? Eu tenho a teoria da couve-flor. Qual é? Coloque sempre uma couve-flor que você engana o Google. Você coloca assim, ó. Você vai fazer Ensina isso. Você vai fazer uma comparação. Comparação é a coisa mais linda de fazer na literatura. Comparação. Você está escrevendo, porque escrever é pensar, né? Escrever é pensar Sim, o mundo. sim, Aí sim. você tem que desbloquear para poder pensar o mundo da maneira mais natural e mais doida e mais livre e espontânea que você tem. Então, quando você está escrevendo, você vai fazer uma comparação, você diz assim, inocente como uma criança? Você não vai dizer isso, vai. Não, bota como uma couve-flor. Como uma couve-flor. O Google vai ficar desesperado, porque como é inocente como uma couve-flor, que conversa essa? Olha só, inocente como uma criança, você não está pensando no mundo. Não. Agora, se você lembrar de alguma imagem da sua infância, inocente como quem? A minha tia Quitéria, que fazia o quê? Rapaz, sai de perto. Eu duvido que o Google vá pegar a comparação que você faça da inocência com a sua tia Quitéria. Agora, da inocência com criança forte feito um touro, tenha santa paciência. Você não está pensando o mundo? Está pensando o mundo, então vai colocar o quê? Vai pensar o mundo, pensar o mundo, deixar livre. E todo mundo aqui tem o que pensar, o que testemunhar, Sim, sim. o que colocar, sim, o que sim. fazer, o que olhar. Então, o Google, nesse sentido, também é outra ferramenta. Se você põe uma frase lá no Google. Agora, pegue os grandes poetas e as grandes poetas. Você escreve um verso, quando você está lendo o verso de uma grande poeta, você não sabe qual é o próximo verso. Isso. Não sabe. Agora, se eu sei qual é o seu próximo verso, sei qual é a sua próxima frase, e sei qual é o seu próximo parágrafo, você está perdido ou perdida. Porque você está escrevendo dentro do sistema literário que reconhece naquele texto várias associações já feitas. Iguaizinhas. Você tá seguindo regra. Não fizemos isso com a Lila Lopes? Amarás o meu nariz. Amarás o meu nariz. Meu nariz você sabe qual é a brilhante. próxima frase? Não sabe. Amarás o meu nariz brilhante. O que mais? Você sabe? As minhas estrias. O que mais? Você não sabe. Escreve-se com esquinas do texto. Isso são esquinas. E esquina é vida. Você dobra a esquina de um texto, você não sabe o que vai encontrar pelo caminho. Se um pente ou se um cadáver. É igualzinho a vida. Exatamente. A vida é igualzinha. Igualzinha. Marcelino, a gente já está aqui praticamente com o nosso
tempo esgotado, apesar do papo estar fantástico, né? E você me deu certa liberdade da gente até Porra, a gente avançar foi um aqui. pouquinho, pois é, avançar um pouquinho no tempo. Eu queria abordar um tema, quer dizer, poderia até ficar dentro do tema proposto da nossa reunião, ou então até a gente se permitia a fugir um pouquinho, mas que eu acho que, acho não, eu tenho certeza que é um tema muito interessante para o pessoal que está aqui, porque eu sei que eles sempre buscam informações a respeito da construção de personagens, né? E vamos falar um pouquinho, tentar fazer um link dessa história da violência, né? Que a gente, na verdade, a gente escreve sob violência, né? Eu acho que deu para ser muito clara essa tua exposição, que a gente escreve sob amor, que a gente escreve sob os fatos dos quais a gente tem vontade de escrever, E porque a pelos gente é quais somos pressionado por afetados. eles, exato. Sim. A gente permeia isso e vomita texto, não é? A saudade que faz com a gente, cara, é um sob a saudade. É uma coisa linda, Exatamente. porque você está tomado por aquela saudade. Só você pode falar sobre ela. É. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa gênese do personagem, né? Eu tenho inclusive eu dou uma aula, dei duas aulas, na verdade, que eu falei sobre a construção de personagem na literatura sob a visão do comportamento humano, né? As pessoas perceberem o comportamento humano, que ali está a fonte da criação dos seus personagens, né? Inclusive, eu cito os arquétipos de Carl Jung, e eu fui até chegar em Konstantin Stanislavski, que faz a construção dos personagens para a dramaturgia, e fiz uma analogia disso, trazendo para a literatura. E as pessoas, eu sei que as pessoas têm sede em conhecer essa gênese do personagem. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você cria seus personagens, como é que essa grande criação, da onde você extrai as ignições para poder criar esses personagens, como é que é isso? Muito bem, Ricardo. Eu só vou pedir que a minha cachaça, não, minha aguinha acabou. Eu vou pegar aqui a água. É Tá rapidinho. ótimo, tá ótimo. Segure a audiência aí. É só aqui pegar. Aqui. Vou entrar um comercial. Gente, fantástico, fantástico bate-papo que a gente está tendo. Fico feliz da Silvia ter conseguido conectar. A gente falou sobre a Silvia, mas ela não estava online, mas agora ela está aí online, conseguiu suporte para poder se conectar. A gente está com uma galera bacana aqui, todo mundo concentrado, todo mundo absorvendo as coisas importantes que o Marcelino tem para a gente. E me dá uma satisfação muito grande da gente poder proporcionar isso para vocês. E lamentar as pessoas que não estão tirando proveito dessa grande lição gratuita, né, que o Marcelino está dando para a gente, né? E vamos agora na sequência, que ele foi buscar a água. Foi buscar água, né, Marcelino? Foi buscar a água que não é ardente. É. Aliás, está um calor aqui em São Paulo para tomar É uma cachaça. mesmo? É Está mesmo? quente. Curioso. Aqui Cabo Frio Está igual a Gravatá aqui, quente para cá. né, o Aladim? Mas aqui é engraçado que aqui em Cabo Frio, por mais quente que esteja, se estiver ventando, fica ótimo. Daí a origem do nome, Cabo Frio, né? Porque a gente pega toda uma corrente de Cabo ar. Frio é alto, né? É alto, né? Não, É Cabo feito em Frio Teresópolis, não, não? É Cabo Frio é baixo? litoral. Cabo Frio é perto de Ah, é Búzios. litoral. Eu estou a 20 quilômetros de Búzios. E aqui a gente tem o nome Cabo Frio é porque aqui tem uma corrente de água muito fria que é um fenômeno chamado ressurgência. Essa corrente vem da Antártica, né? E ela ressurge aqui nessa região. Por isso que é uma região que no inverno traz muita orca, leão marinho, pinguim,
foca, tem muito por aqui, porque eles vêm acompanhando essa corrente de água gelada e ela ressurge aqui. Por isso que as águas aqui são muito claras, muito cristalinas, mas é gelado, tipo aquele anúncio da cerveja, gelada, é tipo isso, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre os personagens, que isso é uma coisa Vamos também. às suas. Eu vou responder. Alguém comentou, agora que eu abri o bate-papo aqui, tem Eu muitos também nem corações, li. muitos corações, 20 comentários, corações, pedido de autógrafo. Não, não tem nada disso. Está dizendo que o áudio está péssimo. Qual é o áudio que está péssimo? O meu? Quer dizer que eu vou ter Mas que é só voltar a o falar Urgel, tudo. é só o Urgel que está fazendo esse comentário. Nossa, já As pensou ter outras que falar tudo de novo? Vamos não, lá, mas começa tu. Eu vou lembrar. as outras pessoas estão com um áudio legal, mas eu O acho que ele problema de, teve um é, problema. o Uhum. problema de falar tudo de novo é falar igual, porque eu minto Igual. Não, demais. não, Então não, tem não que dá, não dá. É passar tudo. impossível. É impossível. É igual fazer pão. O pão nunca sai igual. Olha, eu vou responder a sua pergunta para ficar um pouco prático Ok? ao que eu vou dizer. Eu vou ler o primeiro parágrafo de um conto da Lígia Fagundes Telles, Uau, Lídia, cara. autora paulistana, está aqui na Rua da Consolação, um grande orgulho nacional. Lígia Fagundes Telles, uma das grandes cantoras, uma Uma das das grandes grandes. Eu autoras. tive o prazer de bater o papo com ela quando eu morei em São Paulo, no Ah, lançamento de um livro. é incrível. Eu acho que foi da Ana Maria Carvalho, é isso? É aquela que escreve para crianças? Era uma, é uma, é a, eu sei, Ana Maria, acho que é Ana Maria não, Carvalho. aquela que foi presidenta da Academia Brasileira de Letras, né? Ana Maria, Isso. Ana Maria, daqui a pouco eu lembro. Ela escrevia literatura infantil e tal. É. E eu fui no lançamento e eu tava. É engraçado que eu me vi numa Ana roda de. Maria, como é o nome dela? Eu vou lembrar daqui a Eu me pouco. vi numa roda de bate-papo com Lígia, com José Mindlin, Eita, José José Lima. Mindlin, e tinha mais uma pessoa que eu não me lembro agora, também fantástica. Mas vamos lá, vamos em frente. Isso aí é história, Vamos e lá. de história a Eu gente vou não ler. vive. Esse conto está no livro A Noite Escura e Mais Eu. A Noite Escura e Mais Eu. Se chama Uma Branca Sombra Pálida. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Depois vou contar para vocês, contextualizar a personagem. E vamos lá. Hoje fui ao túmulo de Gina e de longe já vi as rosas vermelhas espetadas na jarra do lado esquerdo. Oriana veio ontem. Vou repetir. Hoje fui ao túmulo de Gina e de longe já vi as rosas vermelhas espetadas na jarra do lado esquerdo. Oriana veio ontem. Não combinamos nada, é evidente. Mas a jarra do lado esquerdo ficou sendo a dela, a jarra da direita é das minhas rosas brancas, que já murcharam. As brancas duram menos. Acendi um cigarro. É proibido fumar, eu vi escrito por aí. E o que mais é proibido? Viver? Fiquei um tempo olhando suas rosas vermelhonas, completamente desabrochadas, um pouco mais de sol nessas corolas, e em meio do perfume virá aquele cheiro que vem dos mortos, quando também eles começam a amadurecer. Não nas narinas, eu disse. Fui buscar o corpo depois da autópsia. Já não era mais a pequena Gina, agora era o corpo com aquele algodão atochado no nariz. Tira isso! O enfermeiro obedeceu, apático. Tudo na sala era assim neutro, mas limpo. Sua filha? Ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça e então me recomendou. Caso precise, a senhora depois arruma outro algodão. Não precisou. Até o fim, Gina ficou com suas narinas livres para voltar a respirar, se quisesse. Não quis. Está certo. Foi feita a sua vontade. Ela era voluntariosa quando resolvia uma coisa em... Que mãe é esta? Que mãe é esta? Pergunto a vocês. Isso é o primeiro parágrafo. Vocês sabem qual é o segundo parágrafo?
não vão saber nunca. Nunca. Porque isso aqui tem movimento. Quando eu chego aqui, o inferno já está aberto. Quando eu chego aqui, olha só, na primeira frase, quando eu chego ao conto, hoje alguém já está, um hoje qualquer, indo ao túmulo de Gina, alguém já morreu. E de longe vi as rosas vermelhas, Oriana veio ontem. Quando eu chegar a um conto de vocês, esse conto tem que estar em permanente movimento. Um conto não começa e não termina. Ele está em permanente movimento. Ninguém abre nem fecha o inferno. O inferno está sempre aberto. Então, o que é que acontece? Quando eu chego aqui, tem alguém já em movimento fazendo alguma coisa que independe de o leitor chegar. Eu vou testemunhar. Nunca contem tudo no primeiro parágrafo, como se o leitor precisasse saber de tudo para chegar ao ponto. Ele chega ao ponto pelo movimento, pela existência, pela vida, pela porta que se abre de acesso. O que é que acontece? Como é a construção desse personagem? A construção de qualquer personagem. Primeiro, pergunte o seguinte: você construiu um personagem ou quer construir um personagem? Qual é o núcleo emocional deste personagem? O personagem que você vai construir, não importa se seja em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Ele é covarde? Ele é mesquinho? Ele é traiçoeiro? Ele é pouco confiável? Ele é amoroso? Ele é bondoso? Ele é um cafajeste? Ele é um canalha? Acentuada ou distinguindo esse núcleo emocional do personagem. Qual linguagem que você vai construir que se aproxime mais da mesquinhez, da covardia, da ruindade, da canalice, da bondade, do afeto, etc, etc. Ah, mas eu já escrevi o conto. Vá lá, lê e veja qual é o núcleo emocional que predomina. Por quê? Se o personagem, não importa se seja em terceira pessoa ou em primeira pessoa, se ele é mesquinho, tem verbos que alguém que é mesquinho não usa. Tem verbos que uma pessoa que é bondosa não usa. Que é carola, não usa. Ou você está escrevendo sempre com os mesmos verbos? O que é que acontece aqui? Há uma existência pulsando em ebulição. Observe como ela faz a característica desta mãe. Primeiro, vamos lá? Hoje fui ao túmulo de Gina e de longe, agora eu vou acentuar, e de longe ela já estava de olho se a Oriana já deixou as rosas, porque ficou combinado que uma ficaria com uma jarra e a outra ficaria com outra jarra. Hoje fui ao túmulo de Gina e de longe já vi as rosas vermelhas espetadas na jarra do lado esquerdo. A Oriana veio ontem. Não combinamos nada. É evidente, né? É evidente. Olhe o acento da personalidade. É evidente. Mas a jarra do lado esquerdo, você na dela, a jarra da direita é das minhas rosas brancas. Que já murcharam. As brancas duram menos. Olha só. Acendi um cigarro. Veja bem, você está diante de um túmulo. Acender um cigarro, olha só. Pontuação, pulsação do texto diz personagem também. Acendi um cigarro. É proibido fumar. Ó, eu já estou construindo, já estou subindo o personagem, certo? Ó. É proibido fumar, eu vi escrito por aí. E o que mais é proibido? Viver. Olha só, e você vai descobrir que a coisa vai piorar, porque é a filha dela que está lá, que até então você não sabe quem é. Fiquei um tempo olhando suas rosas vermelhonas, completamente desabrochadas. Um pouco mais de sol nessas corolas, e em meio do perfume
virá aquele cheiro que vem dos mortos quando também eles começam a amadurecer. Desculpa o exagero, mas é assim que vai se tomando o corpo do personagem. Cuspindo com ele. Não nas... Olha o corte que ela faz aqui. Não nas narinas, eu disse. Deixe de ficar explicando quando vocês fizerem esse corte. Tem uns dias antes. Né? Naquele momento, pensou por alguns instantes, lembrou o momento em que. Não nas narinas, eu disse. Fui buscar o corpo depois da autópsia. Já não era mais a pequena Gina. Olha só. Não era mais a pequena Gina. Agora era o corpo com aquele algodão. Olha o adjetivo. Reforço do personagem. Agora era o corpo com aquele algodão atochado no nariz. Tira isso. O enfermeiro obedeceu apático. Tudo na sala era assim, neutro, mais limpo. Sua filha? Ele perguntou. Olhe como ela responde. Ó. Certo? Fumei. Sua filha? Diz que sim com a cabeça. Que é isso? Sua filha diz que sim com a cabeça. Fiz que sim com a cabeça, então me recomendou. Caso precise, a senhora depois arruma outro algodão. Não precisou. Até o fim, Gina ficou com suas narinas livres para voltar a respirar, se quisesse. Ela vai colocar um ponto para dizer o quê? Não quis. Ponto. Está certo. Foi feita a sua vontade. Ela era voluntariosa. Quando resolvia uma coisa, Isso é construção de personagem. Construção de personagem pela palavra. Se constrói um personagem pela palavra. É tudo que você tem para manter o personagem em pé. Ou afundá-lo. Ou afundá-lo, exato. É pela palavra. Vou buscar a palavra que melhor assente. Que melhor levante o personagem. Então, não sei qual é. Eu estou com uma história. Pergunta, tá? Ainda antes de contar a história, é mesquinho. Uma vez, numa oficina, um rapaz mostrou um conto para mim. O conto não ia para lugar nenhum, não sabia o que era. Pergunta. Conversa com o teu personagem. Ele é o quê? Exato. Ele é mesquinho. Ah, ele é mesquinho? Está aqui o problema do seu texto. Ele estava usando tudo. Nós estávamos, pulávamos, gritávamos. Quem é mesquinho não usa plural. Eu estou exagerando. Estou exagerando porque é pela palavra. É a palavra que vocês têm que usar para levantar o personagem. Não é informação. Informação não levanta personagem. Vocês podem dar a informação que seja. Salvem sempre a frase, nunca há informação. Vocês podem me dar a informação que for. Não levanta personagem. João, dono de Dica Terras, casou com a Denise, uma enfermeira de São José do Rio Preto, a não sei quantos quilômetros de São Paulo. Ela, de uma família de fazendeiros, um lado político, que, por sinal, comprou muita cheque. Eu já estou dormindo, porque eu não vou decorar quantos quilômetros. Eu não vou decorar quantos quilômetros faz São José do Rio Preto para não sei onde. Quando eu chegar no conto, o conto já está em permanente movimento. Esse movimento se dá com palavra no ritmo. Olha só, é evidente, não quis. É proibido respirar, fumar. Você está naquele frame, né? Você está naquele frame daquele acontecimento, né? E a partir dali você tem que ter a compreensão. E outra, a mesma coisa, Aladim das Arábias, a mesma coisa é com a poesia.
Quando eu chegar a uma poesia, essa poesia não está esperando por mim. Nenhuma poesia está esperando por ninguém. Quando eu chego a uma poesia, ela está em movimento. E agora, José? A festa acabou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora você? E agora? Tire-nos tudo, mas deixe-nos a música. Estou dizendo trechos de poesia aqui. A poesia ruim espera pelo leitor, que vai dizer, olha que coisa bonita eu escrevi. Quando a pessoa chegar, já vai se emocionar. Quando? Que poesia? Quem vai chegar? Quem vai chegar para ler a sua poesia? Ninguém. O escritor nunca prepara a festa de aniversário. Então, quando você prepara todas as informações, não, mas eu tenho que explicar porque o leitor tem que entender não, que... Não existe. Isso não existe. Tenho que preparar porque o leitor chegando faz com que a minha poesia que o leitor... O escritor não faz festa de aniversário. Porque se ele fizer, não vai ninguém. Então, escreva o que tem que escrever. Quando eu chegar lá, o que eu quero é aquele movimento ali dentro, sangue. Palavra da salvação, graças a Jesus. Amém. Acendam todas as velas, rufem todos os tambores. Legal, Marcelino. Muito bom esse nosso bate-papo. Eu acho que foi assim de grande clareza para a turma aí do grupo de escrita criativa. Ana Maria Machado, alguém falou aqui? Ana Maria Machado, exatamente. Ana Maria Machado. Inclusive, eu adoraria que fosse Conceição Evaristo, mas a Academia Brasileira de Letras não gosta de negros e negras. Embora tenha sido fundada por um autor que quiser embranquecer. Mas é Ana Maria Machado, está certíssimo. É Ana Maria Machado, isso mesmo. Mas aí eles ficam imortalizados dentro da ilusão da hegemonia deles, né? Exatamente. E a gente vai caminhando pelas beiradas, que são as mais importantes e as mais gostosas. Por isso que a pizza tem borda de catupiry. Adorei, vou usar essa daí também. Tá ótimo, Marcelino. Olha, foi muito legal. Eu queria que você deixasse assim uma frase ou um pensamento ou nada para as pessoas que estão começando essa carreira louca que a gente busca, que a gente tem, né? Tem coisas que só a gente sabe, só a gente sente, só a gente testemunha. Isso é o material da criação de vocês. Não importa se vocês estão criando um personagem. Se vocês escolhem criar um personagem, por que vocês escolheram criar aquele personagem com aquela história? Porque tem a ver com vocês, com a visão de mundo de vocês. Tudo é a partir de vocês. Não é assim, por exemplo, eu criei um personagem, a pessoa vai achar que aquilo sou eu. É a partir de vocês. Tudo é a partir da gente. É uma fonte que sai da gente e que vai pegando outras coisas pelo caminho. Mas é a partir de vocês, do que vocês sentem, do que vocês observam. Às vezes a coisa mais que às vezes você tem o contrário também. Nossa, eu pensei uma coisa tão boba que eu acho que eu escrevi uma poesia aqui tão boba, mas é isso mesmo. É aquela coisa que você escreveu ali num momento e tal. É material constante, a vida de vocês, o que vocês vivem, o que vocês observam, o que vocês só sentem. Coisas que vocês amam, pessoas que vocês perderam pelo caminho, pessoas que precisam ser ressuscitadas pela palavra de vocês. Isso não é igreja, não, isso é literatura. Eu estou dizendo que tem vocabulário, vocês têm vocabulário demais, agora fica difícil se quiserem escrever com palavras que não são de vocês. Encontre o lugar de vocês na página. Não fica para gramática, sei lá, você encontra. Né? Como é o nome da sua avó? Maroca? Maroca é mais bonito que orvalho. Então, faça alguma coisa para a avó Maroca. Tem coisas que só vocês podem contar, só vocês sentem. É essa oportunidade. Escrever é esse lugar. Acerto de contas. Acerto de contas. Pergunta também, eu vou escrever isso aqui para quê? Eu vou escrever, sabe para quê? Para ressuscitar as pessoas que eu gostei. Eu vou escrever para acertar minhas contas com aquele meu pai que deixou a minha mãe me cuidando sozinho. Ele vai agora se lascar, porque o meu testemunho vai ser até um inferno, dizer o canalha que ele foi.
você vai ver como a sua literatura vai. Então, é este lugar que a literatura tem que ter, porque ela é a extensão do meu corpo, da minha revolta. Para terminar, vou dizer uma frase que eu sempre falo. Como é que é? A poesia não sabe... Não. A poesia não sabe o que fazer, mas faz. Perfeito, perfeito. Marcelino, um beijo grande para você. Foi uma satisfação obrigado, enorme Ricardo. ter você Muito aqui. obrigado pela paciência de vocês. Que isso, foi muito rico e eu vou disponibilizar isso, que eu gravei tudo isso, vou disponibilizar isso para você, Marcelino, se você quiser depois dar o download, a gente vai se falando, e para as pessoas que estão aqui também, e para aqueles que não puderam participar. A Edna está dizendo que falhou o som bem na frase. Oh, que pena! Mas você sabe ela de qual, você diga de novo. Eu vou dizer, eu estava dizendo que Hebe Camargo me ensinou muito a fazer literatura. É o que eu estava dizendo, Edna. Hebe Camargo tinha técnicas de dinâmica de auditório que até hoje eu adoro. Então, a frase que eu estava falando era a frase dela, gracinhas, boa noite, bom dia. Mas não era isso, não, Edna. Era a frase, a poesia não sabe o que fazer, mas faz. E, olha, a Edna também disse uma frase, fiquem muito atentos e atentas às frases que vocês escrevem aleatoriamente, distraídos venceremos, como dizia Paulo Leminski. A Edna escreveu ali, falhou o som. Falhou o som é o nome de um livro extraordinário, que é a frase que mais ouvimos na pandemia. Exato. Falhou o som. Edna, escreva este livro que eu estarei na noite de autógrafos, presencialmente espero, para comprar o livro de Edna Mancusi. Falhou o som. Olha que beleza. Marcelino, um grande beijo mais uma vez. Aladim, muito obrigado por você ter passado a mão na lâmpada para botar esse gênio dentro da nossa live. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Fiquem bem. Cuidem-se. Okay. Cuidem-se também. Beijo. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo seu trabalho e reze bastante com a Ave Maria. Obrigado, querido. Com certeza. Beijo, obrigado. Tchau, tchau.